Novak Piekowski. Como é que é? Piekowski. O torcedor do Atlético ainda enrola a língua para falar, mas não esconde o carinho. O zagueiro Krzysztof Nowak e o meio-campo Mariusz Piekarski, os primeiros poloneses contratados por um clube brasileiro, ficaram surpresos com a recepção em Curitiba e responderam aos torcedores arriscando em português. Atlético. O nome do clube, mais algumas palavras em português bastaram para o primeiro treino. Os dois jogadores, além de polonês, falam um pouquinho de inglês, mas para driblar o problema da comunicação, o melhor mesmo foi se expressar na linguagem do futebol. Eles mostram um bom toque de bola de quem já foi da seleção polonesa juvenil. A estreia no Campeonato Brasileiro por problemas de documentação só vai ser na semana que vem. Mais tempo para Nowak e Piekarski se adaptarem. Eles confessam que, por enquanto, ainda é difícil conversar com os jogadores, mas tem a ajuda do técnico Evaristo Macedo, que fala inglês. O futebolista ele tem uma facilidade muito grande de comunicação e daqui a 15 dias eles já estão até falando português aí. Eu estou fazendo curso de inglês, vamos ver se ele ajuda a gente aqui a praticar o inglês. A gente ensina um pouquinho mais de português a ele não ensina. No Serra Dourada, Goiás e Atlético Paranaense. Lúcio acerta o ângulo, um golaço. É o primeiro dos goianos. O Atlético empata no segundo tempo. Desta vez quem acerta o ângulo é Luiz Carlos. 1-1. Depois do cruzamento de Augusto, Lira não domina a bola. Maurílio chuta na saída do goleiro Ricardo Pinto. Goiás 2-1. Na falta, Matossas toca a bola para a bomba de Índio. Final, Goiás 3, Atlético 1. Paranaense e Bragantino, aos 38 minutos, o lateral Alberto cruza. Ninguém corta, Paulo Rink toca para o gol. Atlético 1-0. 2 minutos depois, o empate. Kelly passa por Leonardo, cruza rasteiro para o gol de Edilson. O Atlético reclama impedimento, mas é 1-1. No segundo tempo, funciona mais uma vez a dupla Alberto-Paulo Rink. E o rubro-negro faz 3-1 contra o Bragantino. A 6 minutos do final, a defesa do Bragantino falha. Jorginho é mais esperto que o goleiro Marcelo. Final, Atlético Paranaense 3, Bragantino 1. O Bahia vence a primeira. Charles, campeão brasileiro em 88 pelo clube, reestreia com um gol. Bahia 1, Atlético Paranaense 0. Charles mostra disposição e manda a bola para Juninho marcar outro. Final, Bahia 2-0. São Paulo e Juventude de Caxias do Sul lideram o campeonato com 10. Velar com Souza e tocar para o gol. Vitória heróica do time paulista, que tinha chegado ontem de manhã da Espanha e ainda teve 2 jogadores expulsos ontem. Final, Corinthians 1, Atlético Paranaense. O ofensivo sempre ameaçou o gol do Atlético Paranaense. Jogando em casa, o Atlético também se arriscou no ataque, mas a defesa do Cruzeiro esteve bem posicionada. O empate acabou sendo um resultado justo, mas a bola só não entrou porque não quis. Os dois times criaram boas chances, principalmente no segundo tempo. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense. Iranildo bota na área, Bebeto ajeita, Fábio Baiano marca. Flamengo que não vencia 3 jogos, 1. Atlético Paranaense 0. Em Curitiba, o Grêmio perde a invencibilidade para o Atlético Paranaense. No primeiro minuto de jogo, Branco cruza, Paulo Rink completa de cabeça. Paulo Rink, mais uma vez de cabeça, aumenta a vantagem paranaense, 2-0. O Atlético está mesmo com a cabeça no lugar. Agora é a vez de Oséias marcar, 3-0. Os gaúchos também fazem o deles numa bola alta. O gol sai na cabeçada do baixinho Paulo Nunes. Final, Atlético 3, Grêmio 1. O Rink tenta o domínio, mas quem fica com a sobra é Oséias. É o primeiro gol dos paranaenses, 1-0. Paulo Rink mata no peito, gira, manda no ângulo, um golaço. 5º gol dele no campeonato, 2-0. Edmundo aproveita a falha da defesa e fica livre para diminuir para o Vasco. Final, Atlético 2, Vasco 1. Vamos ver a trajetória do chute do atacante do Atlético Paranaense na vitória de 2-1 sobre o Vasco. Paulo Rink, um dos artilheiros eletrônicos. Portuguesa e Atlético Paranaense no Canindé. Depois do erro do zagueiro, Zinho ajeita de calcanhar e Caio Manuel, uma bomba de fora da área. Golaço. 1-0 Portuguesa.
A Portuguesa pressiona. Rodrigo fica com a sobra e lança na esquerda. O lateral Zé Roberto cruza. Caio de cabeça faz o segundo dele no jogo. 7 mil pagantes ao estádio Joaquim Américo para ver Atlético e Curitiba. O jogo começou muito disputado, com o ataque do Atlético levando perigo ao gol de Anselmo. Aos 16, o técnico rubro-negro Evaristo Macedo foi expulso do banco, porque reclamou da arbitragem. Aos 19, foi a vez de Embu do Curitiba levar o vermelho. Mais confusão. Maurício Copertino e Novak se desentenderam e também foram para a rua. Com menos gente em campo, o jogo ficou ainda mais rápido. E a trave salvou o Curitiba na cabeçada de Reginaldo e no chute de Luiz Carlos. O primeiro tempo do jogo terminou mesmo 0-0, mas com um festival de cartões. Além da expulsão do técnico do Atlético, Evaristo Macedo, e de 3 jogadores dos 2 times, o juiz deu ainda 3 cartões amarelos. O rigor da arbitragem continuou no segundo tempo. Piecart, que já tinha o amarelo, foi expulso por reclamação. E sobrou vermelho também para Jorge Antônio, do Curitiba, e Ivan, goleiro reserva do Atlético. Os dois discutiram na cobrança de um lateral. No total, o paulista Alfredo Lebel deu 13 cartões durante o jogo. Parecia que o clássico ia ficar no 0-0, mas no final do jogo brilhou mais a estrela do artilheiro. Oséias recebeu de Luiz Carlos e chutou colocado no cantinho. Era o gol da vitória rubro-negra. E que comemoração! Em Curitiba, o clássico paranaense. Oséias batendo cruzado faz o primeiro do Atlético contra o Paraná Clube. O Paraná perde a chance de empatar no pênalti que Paulo Miranda bate para fora. No final do primeiro tempo, Luiz Carlos recebe na área, avança e solta a bomba. 2-0 para o Atlético Paranaense. No segundo tempo, Alberto cruza e Oséias sobe de cabeça para fazer mais um. Agora cruzamento de Paulo Rink, o dia de Oséias, 4º do Atlético e 3º dele no jogo. O Paraná Clube faz o gol de honra com Silva. Goleada no clássico, Atlético 4, Paraná 1. Luiz acerta o ângulo na cobrança de falta e faz o gol da vitória do Atlético, 1-0. O clube do Paraná pulou para o 7º lugar na tabela. O Botafogo está em 12º. Em Curitiba, Atlético Paranaense, vitória. Oséias é derrubado por Nilson dentro da área, é pênalti. A cobrança é de Jorge Luiz, Atlético 1-0. Segundo tempo, Oséias recebe um presente de Bebeto e marca o 7º gol no campeonato. Atlético 2-0. Luiz Carlos cruza, Giancarlo completa. Final, Atlético 3, Vitória 0. Na 4ª posição, o Sport Recife com 23. Já aparecendo na 5ª posição, o Atlético Paranaense com 22 pontos. Em vantagem no saldo de gols contra o 6º colocado, o Atlético Mineiro, que também tem 22. São Paulo e Atlético Paranaense. Fábio Melo chuta 2 vezes. Valdir outra. Mas quem marca é Miller. São Paulo 1-0. Valdir rola para Denilson aumentar a vantagem. 2-0. 7 sai mal do gol. A bola sobra para Luiz Carlos diminuir. São Paulo 2, Atlético 1. Fábio Melo manda a bola no cantinho e o time paulista chega ao 3º gol. E aí começa a reação do Atlético. Oséias cruza. Paulo Rink completa de cabeça. 3-2. Luiz Carlos tabela com Oséias e empata a partida. Final, São Paulo 3, Atlético Paranaense 3. O Atlético divide o 6º lugar com o Juventude. Tem 26 pontos em 14 jogos. Um jogo a mais do que o time gaúcho. Luiz Carlos, que belo chute. É um lance bom para a equipe paranaense, 0-0 no placar. Oséias lá em cima no canto, é gol do Atlético. O Sandro errou o passe, deu de graça pro Oséias, não tem impedimento. Paulo Rink chega livre, pode ser agora, tá lá. Gol é do Atlético. Tomou distância, Jorge Luiz partiu. No canto caiu lá o Marcos. Bolão pro Júnior. Olhou, cruzou no corte do Jorge Luiz. Paulo Rink pela esquerda, pelo meio Oséias. Vai bater dali, rasteirinha. Marcos espalma pela linha de fundo. Bate de canhota, joga na boca do gol.
Em Caxias do Sul, o Atlético Paranaense derruba o Juventude. Depois do cruzamento, Oséias de cabeça faz 1-0 para o Atlético. Contra-ataque dos paranaenses. Oséias faz o lançamento. Luiz Carlos chuta de primeira. Atlético 2, Juventude 0. E vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o líder com 33 pontos. Em segundo aparece o Palmeiras com 32. O Guarani tem 30 pontos e está em terceiro. Os Atléticos Paranaense e Mineiro têm 29. Com 28 pontos estão Grêmio e Sport. Juventude, Flamengo, Internacional e Corinthians têm 23. Dia quente em Curitiba, Atlético Paranaense e Sport Recife. Logo a 1 minuto, cobrança de falta ensaiada. Jorge Luiz coloca na área. Paulo Rink aparece para marcar. O zagueiro Dedé corta mal e Paulo Rink aproveita a bobeira para chutar cruzado. Atlético 2-0. Giancarlo lança o polonês Novak. Ele invade a área, faz o terceiro do Atlético e o primeiro dele com a camisa atleticana. No segundo tempo, Luiz Miller cobra falta para o Sport. A bola bate na barreira e na sobra o próprio Luiz Miller diminui. 3-1. Falta para o Atlético. Paulo Rink bate. A bola sobra para Jorginho, que tinha acabado de entrar. 4-1 Atlético. 6 minutos depois, Giancarlo puxa o contra-ataque. Toca para Jorginho, que cruza. Hildo faz contra. 5-1. Mas o Sport não se entrega não. E depois da falta, João Paulo marca de cabeça. 5-2. E aos 37 minutos, Paulo Rink faz boa jogada e toca para Oséias, que limpa e com tranquilidade faz o 6º gol do Atlético. O 10º dele no Brasileiro. Final, Atlético Paranaense 6, Sport Recife 2. Em Porto Alegre, o Atlético Paranaense atropela o Internacional. Luiz Carlos levanta a bola e Paulo Rink completa de cabeça. Atlético 1-0. Segundo tempo, Oséias é derrubado pelo goleiro André. O zagueiro Jorge Luiz bate o pênalti. Final, Atlético 2, Inter 0. O Fluminense precisava da vitória de qualquer maneira. Leonardo de cabeça faz 1-0 logo aos 3 minutos. Mas o Atlético não se intimida. Tocando a bola, Luiz Carlos fica livre para marcar. 1-1. Mais desesperado do que o time, um torcedor invade o campo e é contido pelo meio-campo Cadu. No minuto seguinte, cruzamento de Alberto e Paulo Rink sobe sozinho para fazer Atlético Paranaense 2, Fluminense 1. No segundo tempo, o Fluminense avança desordenadamente. E no contra-ataque, Luiz Carlos faz o segundo dele, o terceiro do Atlético. 3-1. O Fluminense tenta reagir. Alexandre Seixas sofre pênalti. O lateral Paulo Roberto vai lá e diminui. Atlético Paranaense 3, Fluminense 2. A torcida tricolor perde a cabeça e atira um rádio no goleiro Ricardo Pinto. Mas de nada adianta. Vitória do Atlético Paranaense. No fim do jogo, a torcida do Fluminense invade o gramado e persegue o goleiro Ricardo Pinto. O estádio das Laranjeiras vira um campo de batalha. Que triste espetáculo. O Fluminense parte para cima do Ricardo Pinto, que teria feito provocações. O jogo recomeça e o goleiro Léo reforça o ataque nesta cobrança de escanteio. Ele chuta a bola e já estava nas mãos do goleiro adversário. Os torcedores pressionam o alambrado e tentam agredir Ricardo Pinto no fim da partida, obrigando os jogadores do Atlético a sair correndo do campo. A Operação Caça aos Vândalos já começou aqui no Rio. Repare que com a ajuda de computadores, pelo menos 3 dos muitos brigões podem ser reconhecidos. O governador do estado, Marcelo Alencar, determinou. A CBF endossou. Querem que o maior número possível de agressores seja punido. Os incidentes foram considerados tão graves que a CBF nem esperou pela súmula do juiz. Já decidiu, através de ato administrativo, que o Fluminense perde o direito sobre o mando de campo em 5 partidas. O estádio das Laranjeiras também poderá ser interditado por tempo indeterminado. Mas essa é uma decisão que caberá ao tribunal da CBF.
nós, de acordo com o regulamento, tomamos o mando de campo do Fluminense, aplicamos a pena máxima que poderíamos ter aplicado de acordo com o regulamento e, logicamente, estamos encaminhando, tão logo a gente tenha toda a documentação sobre o jogo. Dramático da carreira, justamente no estádio do clube que defendeu em quase 10 dos 13 anos que tem como jogador profissional. Atingido na cabeça, Ricardo teve a formação de um coágulo entre o cérebro e o osso do crânio. Ele chegou a Curitiba num avião especial com equipamentos médicos e foi direto para o hospital. À noite, Ricardo Pinto continuava consciente e conversando normalmente. Mesmo assim, os médicos optaram pela operação. E a polícia do Rio de Janeiro conta com a colaboração de quem realmente ama o futebol para identificar os agressores. Se você conhece algum deles, ligue para 021 6906093. O futebol agradece. Boa tarde. Ricardo Pinto recebeu no hospital hoje foi a do presidente do Fluminense. Gil Carneiro de Mendonça veio do Rio de Janeiro para pedir desculpas ao jogador. Eu falei pura e simplesmente, Ricardo, estou aqui para ver como você está, para dizer que nós não aceitamos esse tipo de agressão, de torcida e etc. Ricardo Pinto ainda está no período de observação do pós-operatório, mas as primeiras imagens autorizadas pela equipe médica à tarde mostram uma recuperação para lá de positiva. O jogador só pensa em deixar logo o hospital e esquecer o que aconteceu. Não tenho mágoa de ninguém, não tenho a menor intenção de me vingar de ninguém, não quero me vingar. Já perdoei a pessoa que supostamente tenha feito isso. Minha única preocupação é voltar a viver normalmente como uma pessoa normal. Ricardo Pinto disse que recebeu pelas costas vários golpes na cabeça dados com um pedaço de pau. A recuperação está sendo considerada muito boa e deixa os médicos confiantes. Domingo passado, o goleiro do Atlético Paranaense foi espancado dentro de campo por torcedores do Fluminense, justamente o clube em que começou a jogar e defendeu por quase 10 anos. Removido para Curitiba numa UTI aérea, Ricardo Pinto foi operado na madrugada de terça-feira para a retirada de um coágulo entre o cérebro e o osso do crânio que poderia comprometer os movimentos do braço. Ricardo Pinto, que vinha passando uma grande fase em campo, não vai poder defender o Atlético nas finais do Campeonato Brasileiro, que termina daqui a pouco mais de um mês. Mas para quem passou o que ele passou, só a expectativa de estar voltando a jogar em fevereiro de 97 é uma grande vitória. Agora eu tô 100%, graças a Deus. Está se sentindo bem, completamente tranquilo? Maravilhosamente, só não posso dirigir, na hora que estiver dirigindo eu vou me sentir bem. Ele volta a jogar futebol? Com certeza volta a jogar futebol, é claro que... Houve um tempo em que esses versos do hino tricolor tinham credibilidade. Hoje o clube mergulha numa imagem oposta. Último lugar no Brasileiro, tem ainda 3 jogos e precisa vencer pelo menos 2 para fugir do rebaixamento. Domingo enfrenta o Flamengo no Maracanã. Mas não é só isso. Não joga mais nas Laranjeiras. Depois do episódio contra o Atlético Paranaense, perdeu o mando de campo. No Ibirapuera, Santos e Atlético Paranaense. Oséias dá a bola para o polonês Piekarski fazer Atlético 1-0. O Santos empata. Robert chuta. Na rebatida do goleiro Ivan, Alessandro marca 1-1. Depois da cobrança do escanteio, Oséias ajeita e Paulo Rink livre toca de cabeça. Atlético 2-1. Ainda no primeiro tempo, Ronaldo cobra a falta, a bola passa por baixo da barreira e entra. Santos 2, Atlético 2. Aos 45 do segundo tempo, Robert manda a bola no travessão. Alessandro de cabeça faz o gol da virada. Final, Santos 3, Atlético Paranaense 2. 3 clubes já estão matematicamente classificados para a próxima fase. O Cruzeiro com 41 pontos, o Palmeiras com 40 e o Atlético Paranaense com 39. O Grêmio aparece em quarto com 38. O Guarani tem 37 pontos e está em quinto lugar. O Atlético Mineiro vem em sexto com 36. A Portuguesa com 33 aparece em sétimo. O Sport com 32 completa o grupo dos 8 mais bem colocados. 4 clubes estão no grupo do desespero. Criciúma e Bahia com 17 pontos. Além de Bragantino e Fluminense com 16, são os últimos colocados. Pela direita, bola no jeito para Moacir, 1-0. O Atlético Paranaense sentiu o golpe. Reinaldo recebeu um lançamento na direita e disparou outro direto, 2-0. Joelhos dobrados, o time de Oséias desabou no primeiro round, com Reinaldo de novo batendo de cabeça colocado, 3-0.
Mas no segundo assalto, os paranaenses reagiram. Luiz Carlos soltou uma no queixo do Galo, 3-1. E num cruzamento, Dinho se antecipou a Oséias e jogou o Tafarel na lona, 3-2. Numa luta franca, os dois adversários continuaram trocando ataques até no último minuto, mas sem precisão. 6 clubes estão classificados: Cruzeiro, Guarani, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Grêmio. 6 times que jogam no domingo apenas para ficar entre os 4 primeiros e ter a vantagem do empate na próxima fase. Na Baixada, em Curitiba, logo a 1 minuto de jogo, Marcelo Silva cruza e Paulo Rink de cabeça faz Atlético Paranaense 1, Criciúma 0. A resposta catarinense vem em seguida, aos 4 minutos. No rebote da zaga, Marcão empata o jogo, 1-1. No segundo tempo, o Criciúma vira o jogo aos 22 minutos. Gol de Carlos Henrique, que comemora com a dança da bundinha. Final, Atlético Paranaense, 4º colocado, 1, Criciúma, escapando no rebaixamento, 2. E a torcida do Atlético, apesar da derrota, vibrou com o resultado e comemorou com os jogadores do Criciúma. Ganhou até a camisa de presente. Oséias, atacante desconhecido, um dos vários que o Atlético vinha contratando. Paulo Rink, criado no clube, mas que não tinha se firmado como titular. Não é que deu certo? Muito certo. No Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, eles foram artilheiros e o Atlético Paranaense campeão. Na segundona é mais fácil? Na primeira, o Atlético tem um dos ataques mais positivos. 38 gols marcados, 22 feitos pela dupla Oséias-Paulo Rink. Gol significa interesse direto de outros clubes. A Fiorentina da Itália está disposta a gastar 5 milhões de dólares para ter os artilheiros do Atlético Paranaense. Hoje cedo, só Paulo Rink estava em Curitiba. Ele foi expulso e não joga em Belo Horizonte nesse meio de semana, para onde o time seguiu direto de São Paulo. Para ele, o interesse de outros clubes só ajuda o Atlético. Isso motiva porque é interesse no seu futebol, é interesse na sua capacidade, tanto a minha como a do Oséias, há vários clubes interessados. A gente fica muito gratificado pelas oportunidades que tem, as chances que a gente está vendo aí, umas portas a mais se abrindo para os jogadores, e isso é muito bom para o atleta. A diretoria do Atlético não admite falar em venda de jogadores, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Mas num time que ainda depende do dinheiro de alguns diretores e só agora está se reequilibrando financeiramente, um negócio que envolva milhões de dólares não pode ser simplesmente desprezado. Se o Atlético receber uma proposta. O Atlético Paranaense brilha com Oséias e Paulo Rink, mas também é um antigo freguês do Xará mineiro. Em 25 edições do Campeonato Brasileiro, os paranaenses só comemoraram uma única vitória contra os mineiros em 10 jogos disputados. Foi em 92 no Mineirão. Este ano, Reinaldo brilhou, já marcou 2 gols nos paranaenses. Daí o que você queria. Bola rolando no Mineirão lotado. Começa Atlético e Atlético, que você vai acompanhar a partir de agora. Estou convocando Tostão, comentarista exclusivo da Rede Bandeirantes. O jogo promete ser fenomenal. Um grande momento para o time mineiro. Cobrou, bateu na trave. Tá na hora de pegar grana viva. Grana da Band, é mole. O escanteio para ser cobrado na direita. Levantado na boca do gol, Paulo Rink. Gol! Gol! Andrei! Cala o Mineirão, o camisa 7, Andrei. Corner vai ser cobrado na ponta esquerda. Fábio Augusto levanta na boca do gol, a cabeçada. E gol! Gol! Perde o gol, o Atlético. Tá valendo, ainda cabe, bola batida e o gol! Reinaldo para a cobrança da penalidade máxima, tem 14 gols. É agora, correu, bateu e o gol! Gol! Reinaldo, Galo, vira-vira. Terminou o
Galo salta na frente. 3-1 em cima do Atlético Paranaense. Precisa vencer por uma diferença de 2 gols ao Atlético Mineiro. E vem desfalcado, principalmente do seu comandante de ataque, Oséias, vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Tô pra Clóvis, vai arriscar, Paulo Rink caiu na área, bateu cruzado, vai entrando, a bola é gol! Gol! Luiz Carlos no desvio aos 44 do primeiro tempo. Atlético 1, Galo Mineiro 0.